E se eu te dissesse que há algo que o narcisista teme mais do que a exposição? Não é a rejeição, não é o abandono, é algo muito mais silencioso, algo que se esconde por trás dos gestos que você repete sem perceber, dos silêncios que ele ainda acha que controla, das palavras que você nunca disse, mas que, se um dia forem ditas da forma certa, têm o poder de rasgar o teatro inteiro. Você já sentiu que existe uma chave invisível, capaz de desmontar o império psicológico que ele construiu dentro da sua mente? Mas até hoje ninguém te mostrou onde ela está? Carl Jung dizia que o inconsciente não é um depósito de fraquezas. É o lugar onde dormem as forças que você foi ensinado a temer. E o narcisista? Ele fareja essa força antes mesmo de você reconhecê-la. É por isso que ele manipula, porque se você acordar, ele desaba. Mas existe uma linha perigosa, um ponto sem retorno, onde quem era presa começa a carregar o veneno da lucidez. Você está perto demais de cruzar esse ponto. Mas cuidado, há coisas que, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. Por trás de cada crise que ele cria, existe um pedido velado. Não descubra quem eu realmente sou. Mas Jung nos ensinou que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando na forma de destino. E se eu te dissesse que os jogos mentais dele são apenas ecos distorcidos de uma dor que nem é sua, que por trás da manipulação existe um pânico absoluto de ser lido, de ser desmascarado por alguém que em silêncio aprendeu a enxergar? Você acha que controla sua sanidade porque entende o que está acontecendo. Mas o narcisista não trabalha com lógica. Ele age onde o seu ego ainda sangra, e é ali que o verdadeiro campo de batalha começa. Você não está em uma relação. Você está num ritual psicológico onde sua alma está sendo lentamente moldada para caber numa prisão que nem tem grades. E a única saída é algo que jamais deve ser dito em voz alta. Mas existe um segredo, um padrão, um código mental que, quando ativado, faz o narcisista perder o centro, como um espelho que se recusa a refletir o que ele quer ver. Só que há um preço para saber disso. E você já começou a pagar quando clicou neste vídeo. Agora, não adianta tentar voltar. Há um véu sendo levantado. E no final desta jornada, você não será mais o mesmo, se tiver coragem de continuar. Existe um ponto na vida em que a alma para de gritar e começa a sussurrar. Um ponto onde você já não sente mais raiva, mas um cansaço ancestral. Não é o tipo de exaustão que se resolve com descanso. É o tipo que vem de carregar, dia após dia, o peso de uma guerra que você nunca escolheu lutar. E mesmo assim, você permanece. Preso a olhares vazios que já prometeram tudo. Preso a palavras que pareciam amor, mas tinham o gosto amargo do controle. Algo dentro de você ainda se pergunta: como eu cheguei aqui sem perceber? O narcisista não invade, ele seduz. Ele veste a máscara do que você sempre sonhou, porque antes de te manipular, ele te estuda. Ele fareja as rachaduras que você esconde até de si mesmo. E então, sussurra exatamente o que sua criança ferida esperava ouvir. Não é magia, é técnica emocional. É domínio da sombra, aquela parte sua que você evitou encarar por tanto tempo que agora acha que ela nem existe mais. Mas Jung nos avisou: tudo o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E talvez seja isso o que você vem chamando de relacionamento. A confusão começa quando você tenta racionalizar o irracional, quando você ainda acredita que pode salvar alguém que está se alimentando do seu esgotamento. Mas essa não é uma história de amor. Isso é um labirinto emocional cuidadosamente projetado para te deixar tonto, duvidando da sua própria sanidade. E, ironicamente, quanto mais você tenta entender, mais ele vence. Porque o narcisista não quer que você o veja. Ele quer que você veja o mundo através dele. Ele quer ser a lente, não o espelho. Mas há momentos em que o seu corpo começa a reagir antes da sua mente. Um enjoo inexplicável diante de elogios excessivos. Uma tensão no peito que surge toda vez que ele some, sem explicação, e volta como se nada tivesse acontecido. Uma voz interna que sussurra que há algo profundamente errado,
mesmo quando tudo parece perfeitamente calculado. Esses não são sinais de fraqueza, são gritos silenciosos da sua alma, tentando te alertar de que você está sendo diluído em um veneno doce demais para ser percebido à primeira dose. Você já percebeu que quanto mais você tenta agradar, menos você é visto? Que existe sempre algo errado com você, algo que precisa ser melhorado, algo que o narcisista espera que você um dia entenda? Esse é o jogo. É um campo minado emocional onde você nunca sabe qual passo vai explodir sua paz. E o mais cruel, ele vai te convencer de que foi você quem armou as bombas, que tudo o que está acontecendo é culpa da sua sensibilidade, da sua carência, da sua falta de equilíbrio. Mas dentro de você já não se reconhece mais. Carl Jung alertava, até você fazer o inconsciente consciente, ele governará sua vida, e você chamará isso de destino. Mas e se esse destino tiver nome, endereço e souber exatamente como usar sua história contra você? E se tudo o que você viveu até agora foi cuidadosamente absorvido por alguém que só quer saber o suficiente para transformar suas cicatrizes em coleiras? E se esse alguém já tiver aprendido como controlar sua culpa melhor do que você jamais controlou sua própria dor? Você pode estar em silêncio agora, ouvindo essas palavras e tentando não tremer, mas o seu inconsciente já entendeu tudo. Porque o que está sendo dito aqui não é uma teoria, é uma memória que você ainda não teve coragem de nomear. Não é informação, é eco, é reconhecimento. E é por isso que você sente esse arrepio, não pelo medo, mas porque há algo dentro de você que está finalmente acordando. Algo que estava adormecido há tempo demais e que agora começa a se mexer nas sombras. O narcisista não tem medo de perder você, ele tem pavor que você desperte. Porque o momento em que você parar de explicar sua dor e começar a escutar seus próprios silêncios, tudo muda. Quando você entende que o poder não está em confrontá-lo, mas em desativar o que ele quer em você, ele se desestrutura, ele enlouquece diante do seu vazio. Porque sem sua reação, sem sua culpa, sem seu medo, ele não existe. Ele evapora. Mas cuidado, existe uma fronteira que, uma vez cruzada, não permite retorno, e você está perigosamente perto dela. Não porque você esteja fraco, mas porque pela primeira vez você está forte o suficiente para ver, forte o suficiente para não fugir. E isso, para o narcisista, é o começo do fim. Ele não espera que você descubra isso, nunca, porque este segundo golpe não faz barulho, não tem gritos, não tem confrontos, não tem explicações. É uma retirada estratégica, um desaparecimento emocional, um silêncio carregado de significados ocultos. Carl Jung compreendia o poder dos vazios. Dizia que o inconsciente se manifesta nos silêncios, nos lapsos, nas ausências. E é exatamente aí que o narcisista desaba. Não quando você grita, mas quando você deixa de reagir, quando seu silêncio vira espelho, e ele é forçado a encarar aquilo que sempre evitou, o próprio vazio. O narcisista se alimenta da sua resposta, da sua tentativa de resolver, do seu choro, da sua justificativa, da sua culpa. Ele não está interessado na resolução. Ele quer o ciclo, o eterno retorno ao caos, que o coloca no centro da sua existência. Mas quando você aplica o segundo golpe, o silêncio emocional, o ciclo se rompe. Não porque você venceu, mas porque você retirou o palco. Você abandonou o teatro. E para alguém que só sabe existir sob os holofotes da manipulação, esse é o colapso mais absoluto. Talvez ele ria, talvez ele tente provocar, talvez venha com uma falsa confissão. Você tem razão, eu errei, mas você também errou. É a última dança da dissimulação, mas dessa vez você não dança, você não responde, você não tenta explicar. E esse gesto simples, aparentemente vazio, é um terremoto na estrutura psíquica do narcisista, porque ele percebe que não é mais o centro. E pior, não entende o que aconteceu, porque para ele, a sua falta de resposta não é apenas um vazio, é um abismo que grita. Carl Jung dizia que só o que foi transformado em consciência tem o poder de libertar. O segundo golpe mental não é um jogo, é um estado de presença. É quando você entende que não precisa provar mais nada,
que sua dor não precisa de justificativa, que seu silêncio não é fraqueza, é maturidade, é uma revolução silenciosa. É quando você entende que não deve se mover para ser aceito, mas que é o outro quem treme quando você para de ceder, porque todo o controle dele depende da sua entrega. E agora, você não está mais disponível. Nesse momento, algo muda na atmosfera. O narcisista começa a oscilar. Primeiro tenta seduzir, depois acusa, depois implora, depois ameaça, tudo em questão de dias, às vezes horas, e você começa a ver claramente, aquilo que parecia amor era apenas um reflexo da sua necessidade. Não era afeto, era dependência maquiada de paixão. E quando essa necessidade é quebrada, o narcisista perde a única âncora que o fazia parecer real, porque ele nunca foi inteiro, ele apenas ocupava os espaços que você deixava vazios. É nesse ponto que o golpe se revela. O seu silêncio o obriga a falar com ele mesmo. E não há nada mais aterrorizante para o narcisista do que encarar a própria voz sem eco, sem plateia, sem reação, porque tudo o que ele construiu foi baseado na sua resposta. E agora, sem ela, ele desmorona. Não porque você o atacou, mas porque você se retirou. E, ironicamente, quanto mais ele tenta te puxar de volta, mais ele se revela, mais máscaras caem, mais absurdos surgem. E é aí que você entende. O monstro nunca esteve escondido, ele só estava sorrindo. Jung alertava sobre os aspectos sombrios da psique e dizia que o maior perigo é acreditar que os outros são os únicos portadores do mal. O segundo golpe também te confronta, porque o silêncio exige que você encare seus próprios ruídos internos, que você sobreviva à abstinência emocional, que você caminhe por dentro de si mesmo sem cair na tentação de voltar só porque sente falta. E aqui está o paradoxo. O silêncio que destrói o narcisista é o mesmo que pode te curar, mas só se você suportar o vazio até que ele revele o que sempre esteve lá. O segundo golpe não se aplica uma única vez. Ele precisa ser mantido. E é nesse espaço prolongado, nesse tempo suspenso, que a verdade começa a surgir. A verdade de que você nunca foi fraco, apenas foi treinado para reagir. A verdade de que sua empatia foi usada contra você como uma arma emocional. A verdade de que o narcisista nunca quis quem você era. Ele precisava da sua energia, da sua atenção, da sua instabilidade, porque isso o fazia se sentir poderoso. E agora, sem isso, ele é apenas o que sempre foi, um vazio desesperado por significado. Há uma beleza cruel nessa etapa, porque enquanto o narcisista implora por qualquer migalha da sua atenção, você começa a ouvir outra voz. Uma voz que esteve abafada há anos, a sua, aquela que dizia, isso não é certo, desde o início. Aquela que você calou para manter a paz. Aquela que foi silenciada em nome de um amor que sempre exigiu que você morresse um pouco mais para que o outro se sentisse vivo. E agora essa voz volta, baixa, firme, serena. Ela não grita, ela respira, porque sabe que desta vez você está ouvindo. E talvez o mais assustador seja perceber que você não precisa mais de provas, que o jogo acabou sem que você precisasse vencer, porque a vitória nunca foi calar o narcisista, foi escutar a si mesmo. O silêncio que você entregou ao outro se transforma agora em escuta interna, em cura, em reconstrução. E para o narcisista, isso é imperdoável, porque agora ele sabe, você não apenas sobreviveu, você despertou, e o controle se perdeu. É quando você para de se explicar que o narcisista começa a gritar, mas é quando você para de se identificar que ele começa a desaparecer. O terceiro golpe não é óbvio. Ele não vem com palavras de enfrentamento, nem com decisões radicais. Ele acontece dentro, em silêncio, como um corte simbólico entre o eu, que foi moldado pelo olhar do outro, e o eu, que finalmente começa a lembrar de quem era antes de ser manipulado. Jung chamaria isso de processo de individuação. E é justamente esse movimento sutil, esse retorno ao centro de si, que desmorona o castelo de controle que o narcisista construiu em cima do seu reflexo. Você começa a notar esse golpe quando frases como
ele me faz sentir assim, já não fazem mais sentido. Porque agora você enxerga. Ele nunca teve esse poder. Ele apenas usou o que já estava ferido em você. A culpa, o medo de ser rejeitado, o trauma da infância, a crença de que precisa merecer amor. E quando esse véu cai, algo muda de forma irreversível. Você deixa de ser personagem, sai do script. E para alguém que sempre te manipulou pela previsibilidade das suas reações, isso é aterrorizante. Porque agora você se tornou imprevisível. O terceiro golpe é a quebra da identificação. É o momento em que você percebe que tudo o que o narcisista dizia sobre você, sua loucura, sua fragilidade, sua necessidade de atenção, era um espelho invertido do que ele mesmo escondia. E de repente você vê com nitidez, aquilo nunca foi você. Foi um papel, um disfarce, uma imagem projetada para mantê-lo no controle. E agora, sem você alimentando essa farsa, ele entra em colapso, porque a sua identidade era a base onde ele se apoiava para manter a própria ilusão. Jung nos ensinou que todo relacionamento é, antes de tudo, um encontro de sombras. E quando uma das partes se recusa a reconhecer a sua, quando precisa projetá-la no outro para não encará-la, nasce a manipulação. O narcisista não te vê, ele se vê em você e odeia o que vê. Por isso tenta te corrigir, te moldar, te controlar. Mas quando você entende isso, algo dentro de você se levanta com uma força que ele não pode mais tocar. Porque não é uma força feita de palavras, é feita de lucidez. E a lucidez é insuportável para quem vive de ilusão. O narcisista tenta te reconquistar nesse momento, mas não por amor, por desespero. Ele sente que está perdendo o reflexo que precisava para se sentir real. E então ele volta com novas máscaras, novas promessas, uma versão aparentemente transformada de si mesmo. Mas você já não reage mais como antes. E isso o enlouquece, porque agora você não está mais tentando ser entendido. Você está simplesmente sendo. E ser, para quem sempre dependeu do parecer do outro, é o ato mais revolucionário de todos. Você começa a ver os padrões com clareza. Os ciclos se tornam visíveis. A repetição vira sintoma. E então você começa a rir, não de sarcasmo, mas de libertação. Porque você percebe que passou anos tentando se encaixar em um molde que nunca foi seu, que viveu à sombra de um roteiro emocional, escrito por alguém que nem sabe o que é amor. E agora, ao abandonar esse papel, você não está perdendo o relacionamento, está se reencontrando. E esse reencontro é o que ele mais teme. O terceiro golpe destrói a lógica do jogo, porque ele exige que você se afaste até de quem você achava que era. Ele pede que você olhe para dentro com coragem radical e diga: essa dor que ele usava contra mim não é mais dele, é minha, e agora eu cuido dela. Isso desativa o ciclo, porque o narcisista perde o combustível. Ele não tem mais como te fazer reagir, porque você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse labirinto. Você agora observa de fora, e quem observa já não está preso. Esse momento não é de euforia, é de silêncio respeitoso. É quando você visita seu próprio passado com olhos de quem não quer mais revanche, mas sim compreensão. É quando você deixa de buscar justiça emocional e passa a buscar inteireza. E, paradoxalmente, é isso que destrói o narcisista. Não é sua raiva, é sua paz. Porque para ele, paz é abandono. E quando ele sente que perdeu o controle até sobre a sua dor, ele se sente descartado, invisível. E essa é a ferida que ele nunca vai admitir. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é isso que o terceiro golpe provoca. Ele te faz parar de fugir da sua sombra. Ele faz você reconhecer que o narcisista só teve espaço porque havia dentro de você um território não habitado. E agora, ao ocupar esse território, você não o destrói. Você apenas deixa de alimentá-lo. E essa retirada de energia é mais destrutiva para ele do que qualquer vingança, porque mostra que ele não é mais necessário para a sua existência. Você começa a sentir o tempo de outra forma.
A urgência emocional desaparece. O ciclo do vai e volta deixa de ser sedutor. E a narrativa interna muda. Agora, você não é mais a vítima tentando entender o agressor. Você é a consciência reconhecendo o padrão. Você é a presença que não negocia mais com a ausência. E isso é o fim, não de uma história, mas de um encantamento, porque o que te prendia nunca foi ele, foi o que você acreditava que precisava receber dele para se sentir vivo. E agora, pela primeira vez, você respira sozinho. Há uma tormenta específica que desestabiliza o narcisista mais do que qualquer confronto direto. A sua ambiguidade. O quarto golpe não grita, não acusa, não se justifica. Ele confunde. Ele cria fendas no script previsível. Ele desorganiza o manual invisível que o narcisista criou sobre quem você deve ser. Esse golpe é a indefinição, a ausência de resposta clara. O talvez em vez do sim. O vou pensar em vez do vou correr atrás. E é justamente esse vácuo, essa oscilação não decifrada que desmonta o controle. Porque o narcisista opera pela previsibilidade. E quando você se torna um mistério, ele se fragmenta. O narcisista precisa saber, precisa controlar seu ritmo, sua emoção, sua resposta. Mas quando você entrega a ele a névoa, quando você paira, quando você não diz nem que vai, nem que fica, quando sua presença já não é garantida, ele entra em colapso interno. Jung dizia que todo ser humano busca sentido, mas o narcisista busca domínio. E quando ele não entende se ainda tem ou não o poder sobre você, ele enlouquece, porque perde o eixo. E esse é o quarto golpe, tornar-se imprevisível, sem deixar de ser presente. Fluir como uma maré emocional, que ele não consegue prender com palavras. Esse é o tipo de golpe que não se ensina, se sente. Você o aplica quando começa a agir de acordo com a sua vontade, não com o medo de perdê-lo. Quando diz que não pode agora, mesmo podendo, quando some por um dia sem se justificar, quando posta uma foto sem explicar para quem era, quando está ali, mas não está mais entregue. Isso quebra o jogo de espelhos. Porque até ali você era o reflexo e agora você está distorcido demais para servir ao ego dele. A sua liberdade parcial é mais perigosa do que a ruptura total, porque ela é insuportavelmente enigmática. E o narcisista odeia enigmas que não consegue decifrar. Jung advertia que o caos interno sempre se manifesta como uma tentativa obsessiva de ordem externa. O narcisista tenta te organizar, te colocar em caixas. Você é intensa demais. Você é fria demais. Você não sabe conversar. Você é complicada. Mas essas frases não são definições, são algemas emocionais. São formas de manter você sob controle. E o quarto golpe vem quando você começa a se recusar a ser definido, quando você passa a flutuar entre respostas, quando você permite a si mesmo a complexidade que ele sempre tentou podar. E nesse espaço vago, ele se vê impotente. Ele começa a testar. Você está me ignorando? Você está me traindo? Você está diferente? Mas ele não ouve as suas palavras. Ele fareja o clima e sente. Algo se rompeu. O encantamento da previsibilidade foi quebrado. Agora, você não é mais um peão emocional. Você é uma variável, uma incógnita, um elemento livre dentro de um sistema de controle. E isso não é apenas incômodo, é mortal para ele, porque o que o sustenta é o padrão. E agora, você é fluxo. Você é rio que mudou de leito sem avisar. A beleza desse golpe é que ele não precisa de força, precisa de presença. É você acordando um pouco mais centrado, um pouco menos reativo, um pouco mais misterioso a cada dia. E ele vai sentir isso antes mesmo de você perceber, porque o narcisista tem um radar para a perda do poder. Ele sente o cheiro da sua reconstrução antes mesmo que você consiga se olhar no espelho de novo. E por isso, ele vai tentar te puxar de volta com urgência. Não gosto dessa sua nova fase. Você está estranha.
Você não é mais a mesma, mas agora essas frases já não te paralisam. Elas só confirmam. Você está avançando. O quarto golpe também testa a sua resistência, porque o narcisista vai provocar, vai tentar recriar o laço antigo, vai tentar reviver cenas emocionais para arrancar de você a confirmação de que ainda está preso. Mas agora, você joga com a dúvida, você sorri e muda de assunto. Você diz, vamos ver. Você diz, não sei o que estou sentindo ainda. E cada frase solta é uma pedra no castelo dele, porque não é apenas a sua ausência que o machuca, é a sua ambiguidade, porque onde há dúvida, há perda de controle. Jung diria que a alma adoece quando é forçada a caber em moldes que a limitam. E o narcisista é, por essência, um escultor de prisões. Mas quando você se expande, mesmo que sem rumo, ele sente a parede rachando. Porque agora, você já não está mais tentando ser a versão que agrada. Você está apenas sendo. E isso é revolucionário demais para alguém que só sabe amar quem pode manipular. Sua dúvida, sua pausa, sua ausência de certezas é o que mais o destrói. Você não precisa gritar para se libertar. Às vezes, basta se calar na hora certa, balançar a cabeça com leveza, desviar o olhar sem culpa, não responder imediatamente, não reagir como ele espera, não se curvar ao script emocional. Esse é o quarto golpe, uma dança delicada entre presença e distância, entre o sim e o talvez. É como deixar que ele veja a porta aberta sem dizer se você vai sair ou se já saiu. E essa incerteza o devora por dentro. O narcisista quer garantias. Ele quer ter certeza de que ainda comanda os seus sentimentos. Mas agora, o que ele vê é um ser em mutação. E a mutação não pode ser controlada, só observada. E esse ato de observar você mudar sem poder impedir é a punição que ele nunca imaginou enfrentar. É no momento em que você encara a verdade sem emoção que o narcisista sente o abismo. E aqui está o quinto golpe, o mais devastador de todos, porque não vem da raiva, nem da fuga, nem da dor. Ele vem da clareza, da lucidez gélida, daquela consciência que finalmente para de lutar contra as provas, para de justificar o injustificável e simplesmente vê o narcisista como ele realmente é, não como a figura que você quis salvar, não como o alguém que poderia mudar, mas como um manipulador emocional que se alimenta da sua esperança. E quando essa ficha cai, algo morre. E esse luto silencioso é a sentença final. Carl Jung dizia que o encontro com a sombra é inevitável e que todo crescimento profundo exige um confronto direto com aquilo que evitamos ver. O quinto golpe não é uma reação, é uma revelação. É a luz que entra nos cantos mais escuros e desmascara o pacto inconsciente que você fez com a dor. É quando você percebe que esteve tentando se convencer de que ele era outra coisa, que o comportamento tóxico era amor mal expressado, que os abusos eram momentos difíceis, que a manipulação era prova de que ele se importa. Mas agora, sem precisar de drama, você aceita. Nada disso era amor, era domínio, era controle, era ego ferido usando seu coração como campo de batalha. Esse reconhecimento é cruel, porque não traz alívio imediato, traz vazio. Você percebe que perdeu anos de vida tentando extrair sentido de uma relação que só existia para satisfazer um desejo unilateral de poder. E esse corte é fundo. Não é fácil admitir que a pessoa por quem você chorou, implorou, acreditou, defendeu, nunca esteve realmente ali. Que tudo foi uma encenação emocional construída sobre as suas necessidades mais profundas. Mas quando você finalmente vê isso com frieza, o narcisista perde o único trunfo que ainda tinha, a ilusão. Ele sente. Ele sempre sente. O narcisista é sensível ao colapso do feitiço. E quando você deixa de espernear, de buscar, de insistir, ele entende. Porque a ausência de emoção é o pior castigo para quem sempre manipulou sentimentos. E aqui está o poder do quinto golpe. Ele não destrói com força. Ele dissolve. Ele seca o rio. Ele fecha a torneira da atenção. E mais do que tudo, ele retira o direito de significar algo. Porque agora
ele já não ocupa espaço simbólico dentro de você. Ele vira apenas alguém. Esse esvaziamento é aterrorizante para ele, porque o narcisista não teme ser odiado, ele teme ser irrelevante. E quando você olha para ele como quem olha para um passado que já não arde, algo se rompe, um vínculo invisível, antes mantido pela esperança, pela idealização, pela dor. Agora se parte em silêncio, sem gritos, sem despedida. Apenas a constatação de que aquilo já não te pertence, que aquela relação foi uma ilusão sustentada pela sua vontade de acreditar. Jung escreveu que nada é mais perigoso do que uma verdade negada, e por isso o quinto golpe é tão avassalador, porque ele é a aceitação plena. Não como drama, mas como maturidade. Não como revanche, mas como libertação. Você para de buscar o porquê. Você não quer mais entender, quer seguir. E isso o paralisa. Porque até então ele era o centro da sua busca, o enigma a ser resolvido. Mas agora ele virou página e a história continua sem ele. E é aqui que o narcisista pela primeira vez percebe: você não está fingindo, você não está fazendo charme, você realmente foi embora, mesmo ainda estando fisicamente perto. Porque o adeus mais definitivo é aquele que não se comunica, é aquele que se instala no olhar, no jeito de respirar, na ausência de expectativa, no gesto natural de não responder mais ao que antes te destruía. E isso o esvazia, porque ele percebe que não há mais cordas, que os botões que antes te faziam reagir agora estão desligados. O quinto golpe também é um espelho, porque ele te obriga a olhar com honestidade para o que você se tornou, tentando manter alguém que nunca esteve inteiro. E esse olhar é duro, mas necessário. É onde você vê os pedaços de si mesmo que entregou esperando reconhecimento. Onde você reconhece as versões que criou para ser aceito. Onde você se depara com a verdade mais difícil. O narcisista só conseguiu o que conseguiu porque você estava com fome de amor. E agora, essa fome passou. Esse reconhecimento muda tudo. Ele redefine a sua relação com o passado. Ele transforma lembranças em lições. Ele devolve a você o tempo, a presença, o eixo. Porque agora, o que antes era um campo de guerra virou solo fértil para a reconstrução. E o narcisista, ele assiste isso como quem vê um império desabar. Não porque você o destruiu, mas porque você saiu do jogo, porque você decidiu viver. E isso, para ele, é imperdoável. Mas não importa, porque agora, pela primeira vez, o que importa é você. Não como bandeira, não como slogan de autoestima, mas como verdade íntima. Você respira sem pedir permissão. Você se olha sem buscar aprovação. Você sente o peso da realidade e ainda assim segue, porque entendeu que a maior liberdade não é se vingar, é se curar. E a cura, essa sim, o destrói mais do que qualquer golpe. Há verdades que não precisam ser ditas, elas apenas emergem, como o som de um sino ouvido à distância, ressoando por dentro de quem o escuta. E talvez agora, nesse exato instante, você perceba que algo mudou. Não houve uma explosão, nem um corte visível, mas houve um deslocamento interno, uma rachadura sutil entre quem você era e quem você está se tornando. Jung dizia que todo encontro com o inconsciente é uma travessia, e você acabou de atravessar algo que ninguém mais vê. A dor não foi em vão, ela era o código, a chave secreta que abriu passagens dentro de você que estavam seladas desde a infância. Cada golpe mental, cada silêncio, cada colapso emocional vivenciado nesta jornada não era apenas uma lição sobre o narcisista, era um espelho do que precisava ser curado em você. E agora, com as feridas ainda úmidas e os olhos mais atentos, você começa a distinguir os contornos reais da sua própria alma. O narcisista, por mais cruel que tenha sido, não foi o fim, foi o portal. A alma, dizia Jung, precisa do atrito para despertar. E não há atrito maior do que o que nasce entre a ilusão do amor e a verdade da manipulação. Você viu o pior, sentiu o peso, suportou o vazio. E ainda assim, você permaneceu inteiro, mesmo em pedaços, vivo, mesmo sangrando. Porque há algo dentro de você que nunca foi tocado, algo sagrado, silencioso, que agora começa a falar. E o que ele diz não é ódio,
é lucidez, é força tranquila, é a voz que diz: eu não sou mais aquela que implorava por migalhas, eu não sou mais aquele que confundia controle com cuidado. Essa voz é sua, e agora ela se instala, firme, como uma raiz que encontra finalmente a terra certa. Talvez você ainda escute o eco do passado por alguns dias, talvez ainda sinta o impulso de voltar. Mas agora, algo foi visto, e o que é visto não pode mais ser negado. Você não precisa gritar para ser ouvido, não precisa provar que sofreu. O que você viveu já está registrado, não no mundo externo, mas no seu corpo, na sua alma, no silêncio que você aprendeu a respeitar. O verdadeiro poder nunca esteve em mudar o outro, sempre esteve em se recusar a abandonar a si mesmo. E agora, ao reconhecer tudo o que você enfrentou, você não está se tornando mais forte. Você está se tornando mais inteiro. A sombra foi exposta, e ao invés de fugir dela, você a encarou. Sentiu seu hálito frio, olhou nos olhos do abismo e escolheu continuar. Isso não é fraqueza, isso é renascimento. O tipo de renascimento que não se faz com festa, mas com silêncio. Que não vem com promessas, mas com presença, porque agora você se pertence. Pela primeira vez em muito tempo, você é seu de novo. E quando lá na frente alguém tentar te fazer voltar para a escuridão de onde você veio, você não vai precisar brigar. Vai apenas sorrir e seguir. Porque quem viu a verdade não volta para a mentira. Quem atravessou a sombra não aceita mais viver no raso. Quem aprendeu a escutar o próprio silêncio não precisa mais implorar para ser compreendido. Então, se essa jornada te tocou de alguma forma, se algo dentro de você foi despertado mesmo sem ter nome, permaneça com a gente. Curta este vídeo, compartilhe com quem ainda está preso no ciclo e comente o que sua alma quiser dizer. Inscreva-se não por impulso, mas porque você sabe que há mais verdades escondidas esperando por você aqui. E quando chegar a hora, você vai reconhecê-las. Porque uma vez que você ouve a sua alma, o mundo nunca mais faz o mesmo som.